Bom dia, queridos ouvintes, que a maravilhosa graça do nosso Deus seja sobre todos. E a palavra do nosso Deus em Salmos 84, versículos 10 e 11 nos diz: Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Senhor nosso Deus, nosso bom e amado Pai, como é precioso, ó Deus, logo cedo, estarmos tendo o privilégio de te adorar, de te louvar, Senhor, reconhecendo a tua bondade, a tua misericórdia e a tua fidelidade para com cada um de nós. Nós te louvamos, ó Deus, por esse dia. Te louvamos porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que a cada momento das nossas vidas estás presente, nos livrando do mal, nos abençoando, suprindo nossas necessidades, trazendo paz, nos dando força, porque a nossa força vem de ti, meu Deus. Nós só temos que te louvar, somos infinitamente gratos, ó Deus, pela tua bondade, Senhor. Queremos nesse momento te pedir por cada um dos nossos ouvintes e também, ó Deus, pela tua palavra que será exposta nesse momento. Que ela venha, ó Deus, de encontro às nossas necessidades espirituais. Continua, pois, com cada um dos ouvintes. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa
vida que tens, tu te importas comigo também, também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu queria meditar nesta manhã, aqui no Salmo de número 122, somente um versículo da Palavra de Deus, que é o versículo 1, ele diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado por Tua presença em nossas vidas. Ó Deus, obrigado porque temos a Palavra de Deus para nos direcionar durante todo o percurso da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Bom é estarmos na casa do Senhor. E o salmista Davi, ele, neste cântico aqui, esse salmo que é um cântico de romagens, ele registra aqui a decisão de acompanhar um grupo que ia visitar Jerusalém. Este salmo é chamado Cânticos de Romagens. E eles começam ali a partir do verso 120, do capítulo 120 do livro dos Salmos até o capítulo 134. Eram salmos entoados pelos israelitas, quando eles subiam ali para Jerusalém, para as festas anuais. Este é um salmo de Davi. E este salmo demonstra a alegria de Davi na adoração coletiva e a beleza da congregação na casa do Senhor. O contexto mostra os peregrinos viajando de várias regiões para participar do culto no templo, um lugar escolhido por Deus para manifestar a sua presença, o Monte Sião. A declaração aqui, alegrei-me quando me disseram, revela uma grande disposição interior de quem entende que a adoração não é obrigatória, mas é um privilégio ir à casa de Deus. A Bíblia, ela nos mostra aí, falando sobre a casa de Deus, que simboliza não apenas o templo físico em Jerusalém, mas também a comunhão do povo reunido diante de Deus. Para os cristãos, este princípio se cumpre na igreja como corpo de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 de Efésios, versos 21 a 22, onde ele mostra que a presença de Deus habita pelo Espírito. Assim diz o versículo: o coração que ama a Deus se alegra no convite para estar na sua presença, celebrando em comunhão com os irmãos. Então, meu querido ouvinte, esse salmo ele nos ensina que a vida de fé, ela não é vivida no isolamento, mas reunida com os irmãos. Aqueles que têm um coração tocado pela graça, eles se alegram quando os outros irmãos os lembram que deste dia, deste chamado para ir à casa do Senhor. Porque é uma honra ir para a casa de Deus, porque lá é onde manifesta a glória de Deus. É a ocasião de paz, é lugar
onde as nossas forças são renovadas. E é também testemunho para os irmãos que precisam ser encorajados no caminho. Vamos observar aqui a importância deste convite do salmista, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu dividi aqui esse versículo em 3 partes. Primeiro ele diz, alegrei-me. O salmista aqui ele descreve um sentimento profundo de alegria. E isto ao saber que este convite para ir à casa do Senhor é um dos melhores convites feito por uma pessoa, um amigo ou um irmão. Davi, ele não enxergava a adoração como um peso ou obrigação, mas como um privilégio. A verdadeira devoção se reconhece na disposição do coração, que se alegra ao pensar no culto público e na comunhão dos santos. Essa é a mesma alegria que muitos de nós deveria expressar, lembrando que a presença do Senhor é a fonte de ânimo e esperança. Então, meu querido ouvinte, aceite esse convite, vá à casa do Senhor com alegria e disposição. Sinta o desejo de estar na casa do Senhor, assim como diz o salmista no Salmo 42, verso 1. Assim como a corça anseia por água. E aí, assim seja você também, ansioso para estar na presença do Senhor, para estar na casa do Senhor. Segundo lugar, o salmista diz, quando me disseram, segunda parte do versículo. Aqui, nós já percebemos a importância do encorajamento mútuo. Davi ficou feliz porque os outros o convidaram. Disseram, vamos. Me disseram, vamos. E eles não disseram assim, vá. Mas eles disseram, vamos à casa do Senhor. A fé, ela não é dividida. Ela não é vivida, aliás, de forma solitária, mas é em comunidade, é em comunhão. Então, o convite foi para adorar juntos. Adorar juntos fortalece o ardor espiritual, une o povo e desperta o coração para o culto. Esse aspecto torna cada vez mais esse versículo rico para quem busca ansiosamente por estar na casa do Senhor. Olha, meus irmãos, quão maravilhoso é ver os irmãos em união. Quão maravilhoso é ver os irmãos reunidos na casa do Senhor. E em terceiro lugar aqui, o salmista Davi, ele diz, completa aqui a terceira parte do versículo, quando ele diz, vamos à casa do Senhor. Essa expressão aqui, ela aponta para o templo em Jerusalém, o lugar escolhido por Deus para manifestar a sua presença e onde os israelitas se reuniam em grandes festas. Para nós hoje, a casa do Senhor se cumpre na igreja, o corpo de Cristo, e também na expectativa da nossa morada eterna com Deus. Ir à casa do Senhor não é apenas frequentar um espaço físico, mas viver a realidade da adoração em espírito e em verdade, como diz 1 João capítulo 4, o Evangelho de João capítulo 4, verso 23. Então, meu querido ouvinte, não é à toa que em outras versões bíblicas, como na linguagem de hoje, traduzem esse versículo desta maneira, com esse tom mais próximo, e ele diz lá, estou muito contente, porque me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do nosso Deus. A casa do Senhor, ela não consiste especificamente a casa, o prédio, mas as pessoas, os irmãos que ali se relacionam uns com os outros,
O templo, aqui, meus irmãos, a casa do Senhor representa a presença do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos e ouvintes, este convite deve ser recebido com alegria, pois significa caminhar em direção à presença de Deus. Nossos pés eles devem estar prontos para caminhar para a casa de Deus, para nos reunirmos e estarmos em comunhão uns com os outros. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que possamos estar ligados e unidos para ir à casa do Senhor. E outra coisa, quem não frequenta os cultos na terra não está preparado para o culto no céu. Deus te abençoe e guarde a sua palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, Rei nas
Maravilhoso Deus, assim como o salmista expressa a sua alegria em estar na casa do Senhor, nós também queremos dizer, Pai, o quanto nos sentimos felizes e alegres em estar na Tua presença, em Te adorar, em Te servir, meu Deus. Isso é tão somente, ó Deus, pela Tua graça. E nós só queremos Te dizer, muito obrigada, Jesus, por esse privilégio e por sermos escolhidos por Ti para sermos os Teus filhos, filhos que adoram, filhos que Te louvam. Graças Te damos, ó Pai. Louvado e exaltado seja o Teu nome.